Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Italo Berg e hoje nós vamos falar de RUP, Rational Unified Process. Então galera, o que é o RUP? O RUP, ou Processo Unificado da Rational, é um processo de engenharia de software que ele é proprietário. Ele foi desenvolvido pela Rational, que posteriormente foi adquirido pela IBM. Então, atualmente, a IBM é dona tanto da empresa, da Rational, quanto do processo, o RUP. Então, no que consiste o RUP? O RUP, como todo processo de engenharia de software, ele apresenta um conjunto de tarefas e responsabilidades. Ele define, na verdade, a forma como vai ser construído o sistema, para garantir o melhor resultado possível. E uma característica importante do RUP é que ele é desenvolvido para sistemas orientados a objetos. Ele já tem essa ideia em mente e por isso também utiliza a UML para criar seus diagramas e para orientar o projeto de uma maneira geral. E qual o objetivo de se utilizar esse processo? É obter uma alta qualidade no produto final, né? No desenvolvimento do software, tanto que o processo seja efetivo, que não tenha nenhum problema durante o desenvolvimento e que o usuário final receba o projeto, o sistema do jeito que ele imaginou, no prazo que foi determinado e dentro do orçamento, que é muito importante também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse diagrama, que é o mais importante do RUP. Ele contém todas as fases, iterações, mas a gente ainda não vai aprofundar nele não. Nesse momento eu quero falar sobre as dimensões. O processo ele tem três dimensões, né? A gente tem a dimensão ao longo do tempo, que é a dimensão dinâmica. A gente tem a evolução aqui das fases. A gente tem a dimensão estática, que são os processos, são os fluxos de trabalho, vamos detalhar aqui. E a gente tem a dimensão prática, que ela não está aparecendo aqui, que são na verdade as boas práticas que são aplicadas. Falando um pouquinho dos fluxos de trabalho, a gente tem os Core Process Workflows, né, que os fluxos principais, e os fluxos de suporte, que são as tarefas que a gente vai estar fazendo durante todo o desenvolvimento, por exemplo, que é configuração de ambiente, gerenciamento de projeto, gerência e configuração. Então, durante todas as fases, concepção, elaboração, construção e transição, a gente tem que estar cuidando desses processos aqui, desses fluxos de trabalho. E os demais, eles ocorrem em um período e diminui a intensidade, ou então aumentam de acordo com a fase que a gente está trabalhando aqui no processo. A gente tem aqui como fluxo principal modelagem de negócio, requisitos, análise de design, implementação, temos também teste e a implantação. Assim nós temos as três dimensões do RUP. A dimensão dinâmica, representada pelo eixo horizontal, onde nós temos os ciclos, as fases, as iterações e os marcos, também chamados de milestones. E a dimensão estática, representada pelo eixo vertical, onde eu mostrei aqueles fluxos de trabalho que também são chamados de atividades ou disciplinas. E a terceira dimensão, que não ficou visível lá no diagrama, é a dimensão prática, onde a gente tem as boas práticas de engenharia de software. Gerenciar os requisitos, utilizar uma arquitetura baseada em componentes, que é mais fácil de manter e evoluir, modelar o software visualmente, onde entra a UML no RUP, verificar a qualidade do software, controlar as mudanças do software. São todas boas práticas que permeiam o processo, né? O processo ele foi construído pensando nessas boas práticas. Então nós temos aqui as fases do ciclo. Nós temos a concepção, elaboração, construção e transição. Aqui a gente vê a sequência dos passos que são dados durante a construção do sistema, as disciplinas ou fluxos de trabalho, né? Modelagem de negócio, requisitos, gerência de configuração e mudança, gerente de projetos e ambiente, todos esses processos. Lembrando que cada fase ela pode conter uma ou mais iterações. Por exemplo, na fase de construção, ela pode ser repetida até que
tenham sido implementados módulos suficientes ou casos de uso suficientes. Então a gente tem aqui N iterações. E como que a gente pode interpretar esse diagrama? A gente pode dizer então que na fase de iniciação ocorrem os fluxos de trabalho, modelagem de negócio, requisitos, análise de design, implementação aqui bem pouco, não há implantação, a gente tem aqui gerência de configuração e mudança também não ocorrendo bem pouco, gerência de projeto e ambiente. Então essa é a interpretação, a leitura que a gente faz do diagrama. Então é importante entender quais fluxos de trabalho, quais disciplinas elas são mais atuantes e menos atuantes em cada uma das fases do processo. É importante também lembrar que no final de cada uma dessas fases nós temos alguns marcos, também chamados de milestones, que são tarefas que devem ser concluídas, documentos que devem ser entregues ou objetivos que devem ter sido alcançados ao final de cada uma das fases. Ele é representado por essa linha aqui, por exemplo, ao final da iniciação, como o projeto deve estar, ao final da construção, o que deve ter sido feito, quais documentos devem ter sido produzidos e entregues. Então, cada uma dessas fases possui essas metas a serem atingidas. Características importantes aí do RUP, pessoal, ele é um processo interativo e incremental, como a gente pode observar lá no diagrama, orientado a riscos, baseado em casos de uso, utilizando a UML aí, centrado na arquitetura. A gente vai ver que tem uma fase de elaboração voltada para a arquitetura. Agora vamos conhecer cada uma das fases do processo, começando pela concepção ou iniciação. Quais são os objetivos dessa fase, né? O que a gente deve fazer na concepção, de acordo com o RUP? Delimitar o escopo do projeto, né? Qual a responsabilidade do sistema, quais requisitos ele vai abarcar, tudo isso está dentro do escopo. Identificar os atores, quais são os usuários que vão interagir com o sistema e outros sistemas, né? Também podem ser considerados atores. Vai ter um sistema auxiliar, uma outra base de dados, uma API externa. Então é importante na fase da concepção a gente identificar os atores que vão estar ali atuando com o sistema. Descrever casos de uso, é importante deixar tudo documentado, elaborar o documento de visão e a fazer uma avaliação inicial dos riscos. Então isso é o que a gente deve fazer na concepção de acordo com o RUP. E quais são os marcos, assim, os milestones, o que tem que estar pronto no final dessa fase? O levantamento de requisito ele deve ter sido feito. Os casos de uso não precisa ser todos, algo em torno de 20%, só os mais importantes para começar a desenvolver. Elaborar o documento de visão completo, avaliação inicial de riscos, um ou mais protótipos, né? E para testar, né, a ideia, validar algumas telas. Então pode ser interessante um protótipo tanto para ser descartado ou um evolutivo. Então o RUP ele prevê isso também. Se você quiser fazer protótipos e ir evoluindo conforme as fases até chegar a um produto final, também é possível. A segunda fase é a fase de elaboração, onde a gente vai analisar o domínio do problema com mais profundidade, estabelecer uma arquitetura, fazer aquelas decisões arquiteturais mais importantes, visando o desempenho, visando disponibilidade. Então tudo tem que ser bem pensado nessa fase de definir a arquitetura e eliminar os maiores riscos, né? Se o mais importante é que o sistema tenha um desempenho, um tempo de resposta como um requisito não funcional, tudo tem que ser avaliado para que ele consiga atender no final a todas as expectativas do cliente. Então, ao final da elaboração, é importante que algo em torno de 80% dos casos de uso já tenham sido implementados. Então, ao final da elaboração, é importante que aproximadamente 80% dos casos de uso tenham sido modelados, discutidos pela equipe,
maior parte dos problemas já tenha sido pensado ali com relação à arquitetura e tudo isso documentado. A descrição dessa arquitetura em diagramas, né? Um protótipo executável para que a gente possa verificar que essa arquitetura está estável e é funcional, uma lista dos riscos desse projeto, o escopo bem definido, para a gente ter realmente uma visão mais completa e agora já aprofundada do sistema. E como terceira fase, depois da elaboração, nós temos a construção, onde a maior parte do código é produzida, onde aumenta bastante o consumo de café da equipe de TI, né? A implementação toda é feita, a quantidade de testes também é maior nessa fase, e é o teste que a gente chama de alfa, né? O teste para dentro da equipe de desenvolvimento mesmo. E como marco, como resultado da fase de construção, que a gente chama de capacidade inicial de operação, a gente deve ter uma versão pronta do produto, não final, mas um módulo já funcional, integrado à plataforma do cliente, se ele for utilizar na nuvem ou se for na intranet do cliente. Então já tem que estar na plataforma final com um manual para utilização e preparando essa versão que a gente chama de beta, né? A release beta. A pergunta que a gente deve se fazer ao final da construção é: esse sistema ele já está operacional? Ele já consegue resolver um conjunto de problemas ali do domínio do cliente? E depois da construção nós temos a quarta e última fase, a tão sonhada transição, que é aquele momento da passagem de bastão realmente, onde a gente pega o sistema que foi desenvolvido e vai passar a implantar no ambiente do cliente. Na implantação a gente deve adaptar o sistema para o ambiente do usuário, fazendo as correções de bugs que normalmente acontecem, né? O ambiente de desenvolvimento ele acaba sendo diferente do ambiente de implantação, muitas vezes. Então a gente faz os ajustes necessários para o ambiente do usuário. E quando é que a gente deve fazer a transição? Qual é o momento certo? É quando os requisitos produzidos já estiverem maduros o suficiente. A gente implementou funcionalidades o suficiente, a gente ter um módulo do sistema bem desenvolvido para que o cliente possa utilizar. É importante também ter uma documentação para o uso do cliente. E é nesse momento onde a gente faz uma validação com o usuário, que é o famoso beta teste. Então a gente vai fazer um ajuste no sistema legado, caso exista, né? uma conversão de base de dados, e tem que ser feito também um treinamento com os usuários para que eles possam fazer uma utilização correta do sistema. A gente pode, essa fase, como as outras também, pode conter várias iterações, né? Vários ajustes podem ser necessários. É importante receber o feedback dos usuários, né, já que eles estão fazendo vários testes. E a pergunta que deve ser feita ao final dessa fase é: o usuário está satisfeito? Foi entregue tudo aquilo que foi combinado? Os ajustes ao ambiente foi feito da maneira correta? Então, se o cliente estiver satisfeito, então a gente sabe que obteve sucesso nessa fase. Quais são os marcos dessa fase? É o sistema operando já no ambiente do usuário e o sistema validado, ou seja, o usuário fez a utilização do sistema e deu ok, disse que está tudo funcionando adequadamente. Eu encontrei aqui na internet esse mapa mental no site aqui opa, até ficou em cima aqui, no site do Diego Macedo, diegomacedo.com, mapa mental, que eu achei bem interessante, que ele é bem completo, tem aqui todas as fases: a concepção, a elaboração, construção e transição, as perspectivas dinâmica, estática, prática, tem aqui o diagrama, os fluxos de trabalho, os principais, suporte, as melhores práticas. Então assim, esse mapa mental está bem completo, é bom todo dia dar uma olhada para ir memorizando. Achei bem interessante deixar aqui o crédito do Diego que fez o mapa. É isso aí, galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você assistiu até o final e gostou, deixe o seu like, compartilha, se inscreve no canal para estar recebendo mais conteúdo como esse. Definições é importante para engenharia de software. Se você está fazendo uma graduação em TI ou vai prestar algum concurso, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito. E
E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.